Muito bom dia a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é sábado, dia 5 de abril de 2025. Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje fazendo um fechamento semanal, né, da carteira do canal, analisando aqui de uma forma mais ampla, né, como foi o desempenho da carteira aqui do canal ao longo dessa semana, sob a ótica do gráfico semanal. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, o índice Bovespa fechou a semana em queda de 3,52%, cotado a 127.256 pontos, principalmente, né, pela queda de ontem, né, sexta-feira. O mercado deu uma agitada, né, principalmente a partir de quinta, em função da questão das tarifas aí do Trump e as reações dos países, né? Então, com essa queda de ontem, principalmente, e a queda acumulada na semana, a média móvel de 9 períodos do índice virou para baixo, o que indica, ou pode indicar, né, uma tendência de queda de curto prazo para o índice, tá? Vamos seguir monitorando as próximas semanas para ver como vai ser essa evolução, se realmente vai ser iniciada uma tendência de baixa ou se vai ficar havendo aqui uma volatilidade, né? O que eu acredito que seja o mais provável. Bom, analisando agora os ativos da carteira do canal, o Banco do Brasil fechou a semana em queda de 2,30%, cotado a R$ 27,98. Apesar da queda, o preço ainda está bem distante da média móvel de 9 períodos. Então, mantém-se a tendência de alta em Banco do Brasil, no gráfico semanal, né? Tendência essa que vem se mantendo desde janeiro desse ano, né? Meu preço médio está em R$ 26,51. Então, estou lucrando aproximadamente R$ 1,40 por ação em Banco do Brasil. Percebam, né, que nesse ano de 2025 foi a terceira semana apenas, né, de queda em Banco do Brasil. Todas as outras semanas foram de alta, né? O que é um dado interessante, né? Bom, indo agora para o Banrisul. Banrisul fechou em queda de 1,65%, cotado a R$ 10,76. Chegou a subir, né, durante a semana, mas com a queda de ontem acabou fechando realmente em baixa, né? O preço ainda se mantém acima das médias. Média móvel permanece virado para cima, né? Então ainda não perdeu a tendência de alta, né? Vamos ver se o Banrisul consegue se sustentar acima das médias móveis. Seria importante que isso acontecesse, né? A média móvel de 200 períodos aqui é uma resistência, aliás, um suporte, né, importante. E a média móvel de 9 períodos está bem junto nessa região, né? Então, tomara que o Banrisul consiga se segurar nessa região aí para buscar novas altas. Banrisul também, desde o início do ano, vem tendo uma sequência de altas, né? É a terceira semana apenas de queda esse ano, mas essa queda já foi mais significativa, né? Olhando aqui no gráfico semanal, os preços vieram aqui encostar na região da média móvel de 9 períodos e 200 períodos. Meu preço médio em Banrisul está em R$ 10,37, então estou lucrando aproximadamente 40 centavos por ação. Tá? Indo agora para Bradesco. Bradesco encerrou a semana com uma leve queda de 0,45%, cotada a R$ 12,57.
Bradesco vem numa recuperação, né, agora desde o mês de março, algumas semanas consecutivas de alta, né? A média móvel permanece virada para cima. Apesar dessa semana ruim, no geral, o Bradesco está com os preços ainda distantes da média móvel de 9 períodos, né? Não foi muito afetado, então, por essa queda ocorrida no dia de ontem, né? Que foi um dia realmente bem ruim a nível global. Média móvel de 9 períodos virado para cima. Acredito que tem chances de Bradesco continuar subindo apesar desse cenário e vir buscar aqui a região da média móvel de 200 períodos. Meu preço médio em Bradesco está em R$ 11,37. Então, estou tendo um lucro de R$ 1,20 por ação aqui em Bradesco, tá? E o banco BMG, que foi uma compra que eu realizei agora na terça-feira, né, dia 1º de abril, foi o aporte do mês. O banco BMG caiu 3,25%, cotado a R$ 3,69. Média móvel de 9 períodos virou para baixo, pode indicar uma tendência de queda, mas é sempre bom ressaltar, né, que o banco BMG ele vem numa região de consolidação aqui, desde lá de outubro, mais ou menos, de 2024, né? Então, eu acredito que o papel só vai ter um direcionamento quando ele sair dessa região aqui, essa região de caixote, né? Uma região aqui de consolidação. Então, por enquanto, não tem muito o que analisar aqui nessa situação, né? Se perder essa região aqui de suporte, na verdade é um pouquinho mais baixo, né? Por aqui assim, ó. Se perder essa região de suporte aqui, aí sim os preços podem vir em direção à média móvel de 200 períodos, né? BMG subiu bastante aí nos últimos meses e vem agora lateralizando por um bom período, né? Meu preço médio está em R$ 3,85. Então, estou tendo um lucro, aliás, um prejuízo, né, de 16 centavos por ação em BMG, com a ressalva de que é nessa semana, acho que no dia seguinte à minha compra, nessa região de 3,85, no dia seguinte foi a data ex, né, do banco BMG, que anunciou na semana anterior pagamento de proventos que vão ser realizados, se não for na semana que vem, é na próxima, ao redor do dia 15, se não estou enganado, pagamento de 10 centavos por ação. Então, na realidade, se teria que descontar, né, esses 10 centavos, então, na verdade, estaria perdendo, na prática, 6 centavos por ação, né? Que houve esse ajuste gráfico aí nessa semana. Bom, em relação aos ativos, era isso, a parte gráfica, né? Então, encerrei a semana aqui com 93 ações em Banco do Brasil, 29 ações em Banrisul, 26 ações em Bradesco e 96 ações de Banco BMG, que estão bem baratas, né? R$ 3,00 apenas cada ação. O lucro prejuízo, né, em cada uma das operações. Estou tendo lucro de 5% em Banco do Brasil, 3% em Banrisul, 10% em Bradesco e 4% no Banco BMG. No quesito rentabilidade, que leva em consideração a variação do preço mais os proventos recebidos, estou tendo uma rentabilidade de 10% em Banco do Brasil, 5% em Banrisul, 10% em Bradesco e um prejuízo aqui de 4% em Banco BMG. Quando o Banco BMG fazer o pagamento dos proventos, eu vou ajustar aqui na planilha. Tá? Bom, aqui então as operações, né? Eu fiz a compra de 96 ações de Banco BMG no dia 1º de abril, a um preço médio de R$ 3,85, que deu um aporte de R$ 369,60. Na semana eu recebi 42 centavos líquidos na forma de juros sobre capital próprio do Banco Bradesco, né, que deu em torno de 1,5 centavo por ação. Tenho 26 ações, né? No final do mês eu preencho aqui o provento recebido em abril. Aqui na consolidação diária, então, eu tive nos 5 dias da semana, né? Eu tive 3 dias no positivo
e 2 dias no negativo, que foi a segunda e a sexta, né? E as quedas foram quedas expressivas. Na análise sináutica semanal, então, eu perdi, né, R$ 88,98, o que dá uma variação negativa de 2,42%. Porém, na semana, o índice Bovespa caiu 3,52%. Então, em relação ao índice, a carteira do canal teve um desempenho melhor, né, na casa de 1,10%. Então, um objetivo foi atingido, né, tendo em vista que quando o índice cai, o objetivo é que a carteira do canal caia menos que o índice, né? Então, nessa semana foi positivo, assim como ocorreu na semana passada, né? Conseguimos bater o índice Bovespa. Também nessa semana, então, consegui fechar com um recorde de patrimônio, né? Principalmente pelo fato do aporte que eu realizei na terça-feira, né, de mais de R$300. Então, apesar dessa queda na semana, a carteira do canal fechou no seu topo histórico, né, R$ 3.595. Durante a semana, inclusive, chegou, né, na quinta-feira, que foi o dia do recorde, né, chegou a fechar 3.660, né. Então, nas últimas semanas, realmente, a gente está tendo aqui algumas oscilações, né? Mas, de um modo geral, a carteira continua crescendo, né? O patrimônio continua crescendo, o que é o mais importante. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.